Vai dar para nós pegar muita aula ainda. Estou com noção só no primeiro aqui na... Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês aí? Sim, tá sim. Continua aparecendo? Sim. Continua. Então tá bom. Então vamos retomar aqui. Então só há um mediador entre Deus e os homens, né, que é Jesus Cristo, o homem. Outras religiões aí pregou que há outros mediadores, né? As religiões orientais, elas pregou que não há necessidade dessa religação, né? Porque eles não admitem a condição do pecado. Então, para eles, a salvação vem através do próprio homem, né? Por exemplo, lá o hinduísmo, que é a religião chinesa, ela diz que a salvação ela vem através do ciclo de morte e renascimento. Ciclo de morte e renascimento, as pessoas vão morrendo, nascem novamente num outro corpo. O hinduísmo vai mais longe, né? Que ele fala que qualquer coisa, a pessoa pode nascer em qualquer ser, até num bicho, a pessoa pode reencarnar, né? Até numa ameba. O hinduísmo prega isso, né? Temos também lá o budismo, que também é um braço do hinduísmo, o jainismo, que também é um braço do hinduísmo. Todas essas religiões lá do Oriente Médio, ou melhor, lá do Oriente, do Japão, da China, da Índia, eles não têm essa condição de religar. A salvação deles vem através de morte e reencarnação. É chamado Sansara, né? Chamado Sansara, morte, reencarnação, morte, reencarnação. Vai ser cada vez mais se aperfeiçoando até chegar ao Nirvana, que é um tipo de estado que não necessita mais de morte e reencarnação. Não necessita mais do Sansara, né? Então eles têm essa... Pois não. Só uma observação interessante para esse momento da aula, que os gnósticos, eles acreditam em 68 encarnações, a partir da gônada, do início do fruto que Deus lança. Aí você vai tendo uma evolução. Agora, a parte interessante aqui que eu ia falar é que eles acreditam que nós estamos vivendo a 78ª encarnação. Ou Falta só seja, mais um. Não, já estamos na última, né? A maioria, estamos na última. Ou seja, isso vai coincidir num português diferente, numa didática diferente, mas vai coincidir com o juízo final. Tem muitas doutrinas, né, que esse pessoal eles ensinam, né? Doutrinas que a gente acha estranho, né? Eu pelo menos, particularmente, eu entendo que a doutrina bíblica é que explica melhor e é a verdadeira. Mas tem várias doutrinas que esses povos lá orientais ensinam, né? Aí também tem as questões do povo indígena, do povo afrodescendente, ou afrodiaspórico, né? Tem essas doutrinas também, que são assim, diferentes dessa questão do mediador. Porque para eles não tem um mediador. E para o cristianismo é necessário um mediador entre Deus e os homens, né? Aí fala também das qualificações dos bispos, né? Tem aquela questão lá do capítulo 3, que fala sobre os bispos. Aí já muda um pouco o contexto para dizer que os bispos e diáconos, aqui podemos dizer os pastores, né? Os bispos pastores e os diáconos. É marido da sua mulher, não é chegado a bebida, né? A vinho, ser pessoas que têm palavras positivas. Isso é muito dado, muito estudado em aulas de ética cristã e para ensinar os discipulados para a formação tanto de bispos, né, quanto de diáconos. Esse capítulo 3, lá de 1 Timóteo, é muito interessante, né? Muito bacana. A gente que está na igreja tem sempre que estar lendo,
para estar aprimorando cada vez mais o nosso serviço diaconal, o nosso serviço de bispos, né? Porque muitos bispos, muitos diáconos, né, não esquecem dessa ética, né, de se agir com ética diante da igreja, né? E é muita coisa. Eu dei até uma aula, nas últimas aulas que eu dei lá para os irmãos lá, falei sobre ética pastoral, que bate muito nessa questão dos bispos e dos diáconos, né, serem pessoas íntegras. Quem quiser saber as qualificações dos diáconos, é só ler 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Aqui fala também da apostasia nos últimos tempos, coisa que a gente vê claramente, né, as igrejas, né, se apostatando da fé. Veja bem que a apostasia não é para o mundo já é apóstata, já, né, desde o início, né? O mundo já não tem. Mas essa apostasia aqui é da igreja. E a gente vê essas falsas doutrinas introduzidas nas igrejas, gerando a apostasia. Nós poderemos dizer que hoje as falsas doutrinas são esses ensinamentos errôneos que tem hoje nas igrejas. As igrejas passam a buscar coisas que não tem nada a ver com Cristo. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui, eu cito sempre, né, a doutrina, a teologia da prosperidade. Quem é os teólogos da prosperidade, eles pegam um texto que não está falando nada a respeito de prosperidade e transforma ele como se fosse o principal ensinamento é a prosperidade. Então distorce a palavra do Senhor. E isso está causando o quê? A apostasia. As pessoas estão buscando somente coisas para si próprias, né? Esquecendo de adorar a Deus. Os cultos hoje, né? Não na nossa igreja, claro que não, mas os cultos em várias igrejas são cultos embasados, firmados na apostasia. Porque não fala sobre o pecado, não fala sobre a cruz, não fala sobre perdão de pecados. Então, isso nada mais, nada menos que apostasia. As pessoas estão egocêntricas, os cultos estão antropocêntricos. Então, é desse jeito que está se caminhando. É apostasia. E o apóstolo Paulo falou, né, que eu li até na última aula, que o apóstolo Paulo falou assim, que Jesus não virá sem que antes haja a apostasia. E Cristo fala que ele não voltaria sem que antes o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Então, essas duas coisas já estão acontecendo. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo e a apostasia. É por isso que cada vez mais eu entendo que a volta de Jesus está próxima. Está muito próxima. Por causa desses dois fatores. O evangelho sendo pregado do mundo inteiro e a apostasia. Vamos aqui. Ainda fala sobre os deveres dos pastores, né? Os deveres dos pastores, mais uma vez, falando sobre como que os pastores, né, devem se portar diante da sua congregação. Tem vários aspectos da ética pastoral aqui também. Falsos mestres e os perigos da riqueza, aqui, ó. Isso aqui é uma paulada na teoria da prosperidade. Os perigos da riqueza. Né? A riqueza, ela torna as pessoas, a riqueza torna-se um perigo para a salvação. Porque quando a pessoa está assim, não é que é errado você ser rico, não é isso. É que quando você está numa situação mais humilde, você busca mais. Quando você já tem tudo, a tendência é você esfriar um pouco, esfriar na fé. Não é que ser rico é pecado ser rico, não é isso que está falando aqui. Mas você tem que estar muito atento com essa questão da riqueza interferir na sua vida espiritual. E o apelo para Timóteo, né? Aqui ele termina a carta apelando para Timóteo, capítulo 6.
Essa carta ela possui, então, 6 capítulos. A autoria é do apóstolo Paulo. Alguns críticos, né? Quando eu falo críticos, eu falo mais teóricos liberais, né? Que eles dizem que foi outra pessoa que escreveu. Eles tentam desconstruir, né, as verdades bíblicas, né? O Timóteo, no Antigo Testamento, diz aqui, Gênesis 2, 21 e 22. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Né? 1 Timóteo 2,13. Então o Senhor fez cair... 1 Timóteo 2,13, né? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui o apóstolo Paulo escreve a Timóteo fazendo essa afirmação. E aqui também há outra afirmação aqui, já em Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair pesado som sobre o homem. Esse adormeceu e tornou-se uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou a mulher e lhe trouxe. Ele trouxe. Então, aqui, falando aqui, voltado aqui para essa questão das qualificações dos bispos, dos diáconos, né? Da mulher como auxiliadora. Aqui, em momento nenhum, há essa questão da natureza do homem ser superior à natureza da mulher. Escrito nenhum bíblico fala isso. Fala que Deus criou a imagem e semelhança, sua imagem e semelhança, tanto o homem quanto a mulher. Não tem diferenciação nenhuma. O homem, em sua essência, não é superior à mulher em condição nenhuma. O que existe é papéis. Lembra lá do Casados para Sempre? Lá, tem uma lição lá que fala sobre os papéis, né? Os líderes de Casados para Sempre aí podem me ajudar. Tem essa questão dos papéis. O que existe é papel. Ações, né? Papéis. Lá em Efésios 5, 22 diante, fala dos deveres lá dos homens e das mulheres, né? Que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Que é um ensino de como e a mulher ama seu marido e o homem dê sua vida pela sua mulher. Então existem papéis, né? E aqui essa relação de 1 Timóteo com o Antigo Testamento, ele está nessa questão, né, do homem e da mulher. A carta foi escrita provavelmente logo após o apóstolo Paulo deixar a prisão domiciliar em Roma. Aqui já é uma afirmação, né? A pastora Angélica está sem o microfone. Deus abençoe, pastor. A carta provavelmente foi escrita logo após Paulo deixar a prisão domiciliar em Roma. Então, veja bem, o apóstolo Paulo teve 2 prisões. Né? Ele foi numa prisão domiciliar e agora nós vamos falar aqui de 2 Timóteo, que foi o apóstolo Paulo escreveu essa carta, foi de uma outra prisão. Essa carta aqui, esse lugar onde o apóstolo Paulo estava preso, já era um lugar diferente da prisão que ele estava lá em Atos dos Apóstolos. Então vamos falar então dessa segunda carta ao Timóteo, a Timóteo, que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Foi a última. Todas elas, essa aqui foi a última. Essa carta foi escrita da prisão. Porém, os estudiosos entendem que esta prisão, essa segunda prisão do apóstolo Paulo, eles estavam num cárcere. E não era prisão domiciliar. Aqui, irmãos, entende-se cárcere aqui por uma masmorra. Uma masmorra, um lugar onde ele já não era mais um preso, assim, digamos assim, político.
em questões religiosas, né? Ele era um preso criminoso. Ele era considerado um criminoso, porque o Império Romano começou a perseguir, entrou na perseguição. Os, os cristãos e judeus que moravam em Roma, eles tiveram uma situação interessante. O imperador Nero, alguns afirmam, né, o imperador romano Nero, alguns afirmam que ele queria construir uma nova Roma. Mas isso aí não é assim, 100% de certeza, não. Que ele queria construir uma nova Roma. E ele colocou fogo em Roma. Colocou fogo lá em Roma e queimou toda a cidade. Dos 14 bairros que tinha lá na cidade de Roma, queimou, se não me falha a memória agora, deixou de queimar somente 4. E esses 4 aqui era habitado por cristãos. Cristãos por judeus e cristãos convertidos, por judeus convertidos ao cristianismo e cristãos. Aí o imperador Nero, pelo fato de não ter queimado a parte que moravam os cristãos, o imperador Nero colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. Aí começou uma perseguição intensa lá em Roma. E quem que era o líder? O líder era Paulo. Então ele foi capturado, ele foi preso e foi trago para Roma novamente. Ele tinha saído, se não me engano, ele estava lá em Troade. E um dos seus auxiliares o traiu. Tá? Até que nessa segunda carta aqui fala do tal de Alexandre Latoeiro, que provavelmente, isso não tá nos textos, mas está na tradução, que ele o traiu e ele foi entregue aos romanos novamente, eles trouxeram ele preso. Agora para uma masmorra. E não era mais uma prisão domiciliar como foi na primeira. A segunda prisão dele foi uma masmorra. Um lugar insalubre, um lugar úmido. Inclusive tem uma foto na internet dessa prisão lá em Roma até hoje. Tem uma foto na internet. Depois, se os irmãos quiserem pesquisar, tem lá. Tem até o nome dela que eu não me lembro agora. Então é o seguinte, ele ficou preso lá numa masmorra. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na antessala do martírio. Ele estava prestes a ser martirizado. O apóstolo Paulo, ele foi martirizado, ele foi degolado, porque ele era um cidadão romano. O apóstolo Pedro, que foi martirizado também nessa mesma época, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele era um cidadão judeu. Então, foi o imperador Nero que mandou martirizar tanto Paulo como Pedro. Então, diz aqui, o nome aqui dessa carta é Próximo Timóteo B, né, que é segundo Timóteo. Depois, Paulo foi libertado da prisão em Roma, nos anos 62 e 63. Isso é a segunda tradição. Atos dos Apóstolos não fala sobre essa libertação. Ele partiu para uma 4ª viagem missionária. E essa viagem missionária teria sido lá para a Espanha, como eu já falei anteriormente. Esse lugar é o lugar onde ele queria pregar antes de ir para Roma, antes de ser preso e ir para Roma. Ele queria pregar lá. E foi preso novamente em 66 depois de Cristo e 67, quando o imperador era Nero. Teve um incêndio em Roma e o Nero mandou prender o líder dos cristãos, que era o apóstolo Paulo, e ele foi para a masmorra. E o conteúdo dessa carta, irmãos, é uma carta muito triste. Muito triste. Veja que lá na primeira prisão, o apóstolo Paulo escreveu a carta dos Filipenses, que era a carta da alegria. Aqui ele escreve uma carta triste, porque aqui ele sabia que ele já estava prestes a morrer. Ele estava prestes a morrer, ele já tinha sido julgado e condenado. Né? Nesse julgamento que ele teve, todos os seus colaboradores o abandonaram,
todos não, né? Porque o discípulo, o médico amado, né? Que é Lucas, estava com ele. Aqui fala também do bom combate, né? Combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Ele fala também nesse combate de tudo que ele fez na vida dele, né? Tudo que ele fez ali, combatendo os judaizantes, combatendo a perseguição, apanhou bastante, foi fustigado com varas, foi fustigado com açoites, ele foi dado como morto. Lá em Atenas foi chamado de tagarela, que falava muito. Todo era um tagarela, mas esse foi chamado de tagarela porque ele falava muito. Ele passou por muitas dificuldades. Foi lá no terceiro céu, como o César nos lembrou aí, né? Ele passou por muitas situações difíceis na sua vida. Veja que o apóstolo Paulo era um cara que ele falava vários idiomas, né? Provavelmente ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego, ele falava latim, ele falava também a língua licaônica. Veja que ele era um cara, ele era assim, uma pessoa muito, mas muito culta. E muitos entendem também que ele era uma pessoa de situação financeira boa. Quando ele largou tudo, ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, ele largou tudo para viver do evangelho e saiu nas suas viagens missionárias. Diferente de muitos pastores que tem hoje, irmãos, que tem jatinho, né, bispos, né, apóstolos, né, chamados aí, que tem jatinho para viajar para cima e para baixo. Olha como que o apóstolo Paulo estava aqui. Ele estava doente numa prisão, numa masmorra. Mesmo assim, ele combateu o bom combate, seguiu a carreira e guardou a fé. Isso serve também para nós, pastores, para quem vai ser pastor um dia, entender que essa vida de pastor, ela é a vida difícil, é uma vida de renúncia, é uma vida de luta. Porque o nosso exemplo aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu muito, sofreu demais. É claro, a gente vai pedir sofrimento? Não, mas se a gente sofrer pelo evangelho, não está fora do padrão, não. Não está fora do padrão, não. A gente sofreu do evangelho porque nós estamos sendo usados por Deus, assim como o apóstolo Paulo foi. Ele morreu pobre. A teologia da prosperidade não alcançou o apóstolo Paulo. Ele morreu pobre. Ele foi então, ele foi, mesmo assim, internamente, mesmo que é uma carta triste pelos acontecimentos, o apóstolo Paulo, ele seguia aqui, ó. Ele combate mais uma vez, né, as falsas doutrinas, né, falsas doutrinas, os falsos crentes que entravam na igreja. Isso aqui é uma constante, né? O mal, a corrupção dos últimos dias, a igreja também estava se corrompendo, lá naquela época, estava se corrompendo, porque a igreja está sofrendo perseguição. A igreja estava sofrendo perseguição e eles queriam voltar para o judaísmo porque eles estavam sofrendo muito. E estava se corrompendo, voltando para os antigos rudimentos, né? E Paulo exorta também aí, o mal e a corrupção dos últimos dias. O Paulo elogia Timóteo, porque o Timóteo era um bom discípulo, né? E estava fazendo um trabalho pastoral muito bom também lá em Éfeso, né? E a fidelidade na pregação, isso aqui é muito importante, no capítulo 4. Capítulo 4 fala sobre a fidelidade na pregação. Irmãos, nós que somos aí, que estamos estudando para ser pregadores, seja fiel à pregação.
Seja fiel na pregação da palavra. Não distorcem, ou força, né? A palavra, porque essa palavra, igual diz o Evangelho, tem o poder para salvar todo aquele que crê. Você tem uma ferramenta muito importante nas mãos. Então não distorça a palavra. Não há coisas que são verdadeiras. Pregue com fidelidade a palavra. Mesmo que a sua pregação ela não seja uma pregação popular, na maioria das vezes a sua pregação será impopular. Porque quando você prega o verdadeiro evangelho com fidelidade, a palavra confronta as pessoas. E muitas pessoas não querem ser confrontadas. Muitas pessoas querem ouvir o que lhe parece bom, lhe parece bem. Bom para a sua vida. Às vezes ela não quer ser confrontada. Eu tenho esse entendimento de que a palavra que eu prego, que é a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo mesmo, o ensinamento, né, da cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Às vezes eu estou pregando na igreja, os irmãos assim, não presta assim, uns estão dormindo, outros estão... É assim. Porque não querem. Muitos não querem. Outros querem, né? Não vamos generalizar, tá, irmão? Essa palavra, a vez pastor e falar, tem que fazer uma coisa mais assim. A vez passou com essa pregação. Não importa, irmãos. Continue pregando. Porque esse evangelho tem o poder para salvar todo aquele que crê. Essa pregação. Né? Não é nenhum outro tipo de pregação que tem o poder para salvar. É a pregação do evangelho. Jesus falou com os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide e pregai um evangelho da prosperidade. Não. Ide e pregai o evangelho do coaching. Não. Ide e pregai qualquer outro tipo de evangelho. Não. Ele falou assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é o evangelho de Cristo. Com Cristo e este crucificado. Esse é o verdadeiro evangelho. Seja fiel. O apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a ser fiel na pregação. Não dá ouvidos a ventos de doutrina, a doutrinas de demônios. Não dá ouvidos a isso. Porque há muitas doutrinas, ventos de doutrinas, que parecem que são bons, mas doutrinas de demônios, que entram ali no seio da igreja para poder contaminar a igreja e causar o quê? A apostasia. Então seja fiel na pregação do evangelho. Seja fiel. Porque uma vez que o pregador ele é fiel à pregação do evangelho, ele é vencedor. Eu considero os pastores da nossa igreja vencedores, porque eu observo que todos pregam ali o verdadeiro evangelho, com a fidelidade. Eu observo isso. Porque uma vez que, mesmo que as pessoas não deem ouvidos, mesmo que as pessoas não gostem da sua pregação, mas quando você prega com fidelidade, você é o vencedor. Se nenhuma pessoa lhe levantar a mão para aceitar Jesus, isso é função, quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Mas, se você pregou o verdadeiro evangelho, você já terá o seu galardão. Porque você fez a vontade de Deus, você fez a vontade de Cristo. O apóstolo exorta o seu filho na fé, Timóteo, a pregar esse evangelho. Fielmente, né? A palavra é abrir a palavra e pregar a verdadeira palavra. Deus não abandonou o apóstolo Paulo, mas os homens sim. Quando o apóstolo Paulo estava ali naquela masmorra, somente o Lucas, o médico, estava do lado dele, mais ninguém.
E ele fala para Timóteo, Timóteo, mande para mim a minha capa, meus livros. Uma exortação aqui também para os irmãos. Paulo ali, na antessala do martírio, ele estava preocupado em ler livros e aprender mais. Veja bem, nunca é tarde para a gente buscar conhecimento, buscar aprendizado. Nunca é tarde. Ele pede o livro, os livros dele, que ficou lá onde ele foi capturado. Pede a capa, porque ele estava sentindo frio. Veja bem a situação do maior plantador de igreja que o mundo já conheceu. Ele estava com frio. Ao mesmo tempo que ele estava buscando o aprendizado, ele também estava com frio. Vem depressa, Timóteo. Ele fala assim. Não sabemos se Timóteo chegou a tempo, porque ele foi martirizado. Mas ele fala, vem depressa, Timóteo. Ele queria ver o filho na fé dele, antes dele morrer. Ele queria. Então, veja que morreu solitário. Grande pastor. Morreu solitário. Morreu sem ninguém. As pessoas abandonaram ele. Os seus auxiliares o abandonaram. Morreu solitário. Mas Deus não abandonou ele. E ele fala aqui nos últimos versos da carta que ele teve alegria, porque ele sabia que ele ia partir para a glória e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então ele sabia disso. E nós, como crentes, como pessoas de Deus, temos que saber disso. Que o fim, a morte não é o fim para nós. A morte é o recomeço de uma eternidade maravilhosa. Nós estaremos para sempre com Jesus. Nós temos que entender isso. Então, todas as dificuldades que vierem durante a sua vida ministerial, durante a sua vida como pastor, como obreiro, como levita, como mestre, todas as dificuldades que vier durante a sua vida, saiba que as pessoas podem até te abandonar. Você não pode até não ser popular, mas Deus ele não te abandona. Deus ele não abandonou o apóstolo Paulo e também não vai nos abandonar. As dificuldades irão vir, mas lembre-se que Deus ele não vai te abandonar. O César pode até falar, né, que parece uma pregação, né? Mas é verdade, o nosso curso aqui, irmãos, é um curso confessional. Eu estudo na faculdade que não há ensinamento desse jeito. Eu fiz teologia na faculdade, não há um ensinamento assim, porque lá é interconfessional. Mas aqui não, aqui é um curso confessional, um curso batista. Aqui, eu não estou preparando, estou preparando teólogos, né? Sim, mas também estou preparando pastores e pastoras, pessoas que vão cuidar de almas, de vidas, né? Então, o nosso curso é confessional. Vamos falar aqui, essa carta possui 4 capítulos e foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Depois disso, ele foi martirizado. E a relação de 2 Timóteo com o Antigo Testamento, vamos ler aqui. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Veja que fala aqui, né? Mesmo a gente sendo infiel, Deus é fiel conosco. Porque ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. E aqui lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, entendo dessa forma, irmãos. Deus ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis com ele. Deus ele é fiel com todos nós. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus, né?
Como eu disse anteriormente, essa carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? Já na masmorra, né? Na prisão, prestes a ser martirizado, né? Tem um pastor aí que fala que ele estava na antessala do martírio, eu também entendo assim. O martírio estava logo ali. Não era mais uma prisão domiciliar, nós temos que também entender esse fato, né? O apóstolo Paulo esteve preso numa casa, e depois ele foi solto por um espaço de tempo. A Bíblia não narra essa soltura dele, isso é importante, mas a Bíblia narra dessa prisão que ele estava lá, insalubre, né? Na carta 2 Timóteo. A Bíblia fala assim claramente que ele estava preso na masmorra, né, que todos tinham abandonado e o apóstolo e o João, né, o discípulo Lucas, o médico, estava com ele. Bom, então essa carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ela não está na ordem cronológica, né, como muitas outras cartas aqui também não estão na ordem cronológica. 1 Timóteo ele escreveu quando ele estava solto, da primeira prisão, ele foi solto, ele escreveu 1 Timóteo, e 2 Timóteo ele escreveu quando ele foi preso novamente. Aqui tem essa carta agora de Tito. Tito é um outro filho na fé do apóstolo Paulo. A carta de Tito foi escrita juntamente com a carta de 1 Timóteo. Porque ele não estava preso ainda. A última carta que ele escreveu foi a carta de 2 Timóteo. Essa carta aqui foi anterior a 2 Timóteo, né? E aqui ele não estava preso. Então vamos lá. Foi dirigida ao próprio Tito, então por isso que ela é chamada, né? Carta pastoral. Carta pastoral porque foi dirigido a Tito, que era um pastor. Ele era um pastor numa ilha, né? Uma ilha de Creta. Ele estava ali também. Essa igreja que estava em Creta, Creta é uma ilha, lá no Mediterrâneo, né? E o nome consiste pros Titon, que significa para Tito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava na Macedônia, em 63 a 65 depois de Cristo. Esse lugar aqui na Macedônia, se você prestar atenção lá em 2 Timóteo, você vai ver você vai ver que ele estava lá, é o lugar onde que ele pede que traga os livros e também a capa dele. Então, tudo indica que ele foi preso aqui na Macedônia. E muitos entendem que ele foi delatado por um auxiliar dele chamado Alexandre Latroeiro. A carta aqui de 2 Timóteo fala desse Alexandre. Esse Alexandre que o traiu, né? Até o apóstolo Paulo até dirige uma condição terrível para ele, né? Para esse Latroeiro, porque Alexandre Latroeiro, depois vocês lerem lá o capítulo 4 de Timóteo, vocês vão ver essa menção desse Alexandre. Então, ele escreveu em 63 a 65 depois de Cristo. Então, essa carta tem 4 capítulos. Mais uma vez, deveres e qualificações dos ministros, né? Mais uma vez aqui, ó, constante, falsos mestres e falsas doutrinas. Aqui ele fala sobre o benefício da graça salvadora de Cristo. É o benefício para todos nós, né? Para todo aquele que crê. Uma vez, lá outrora, nós éramos todos condenados. E através da graça, mediante a fé, nós somos salvos. Não mediante as obras, né? Mas mediante a fé. Lá em Efésios fala, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
e nem por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, graça salvadora de Cristo. Essa é a maravilhosa graça, né, que Cristo nos concedeu. Hoje nós somos salvos. E hoje nenhuma condenação há para nós mais, que estamos em Cristo Jesus, que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, é uma maravilhosa graça que se estende a todo aquele que crê. Mais uma vez, é por isso, irmãos, que nós temos que pregar esse bendito evangelho a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Porque é através da pregação que essa graça alcança as pessoas. É por isso que Cristo mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. É porque é através da pregação que o evangelho entra nos corações das pessoas. O Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, age através dessa pregação, né, do evangelho. Então, é essencial a pregação dessa maravilhosa graça. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala, né, encerrando ali, ele fala da salvação pela graça, leva às boas obras. Ele ratifica o que ele disse lá em Efésios, capítulo 2. A salvação pela graça nos leva às boas obras. Aqui ele está ensinando que quando se é salvo pela graça, você vai fazer obras. Aqui ele não está ensinando que você vai fazer obras para ser salvo pela graça, não. A ordem não é essa. A ordem é a salvação pela graça leva às boas obras. Então, somente Cristo salva. Uma vez salvo, você vai fazer as obras, as boas obras, as obras de justiça, que o próprio Deus preparou de antemão para todos nós. Veja bem que a soberania de Deus era tão imensa, tão grande, que até as obras que nós fazemos é feitura dele. É ele que fez para nós, para que nós pudéssemos fazer essas boas obras. Então, quando você está, uma vez, quando você é salvo pela graça, seu coração vai queimar de desejo de fazer a obra de Deus. Você vai querer fazer essa obra, essa bendita obra. Essa obra será uma questão irresistível no seu coração. Você pode até recalcitrar contra os aguilhões, como Jesus falou com o apóstolo Paulo. Paulo, por que tu me persegues? Paulo, por que tu recalcitras contra os aguilhões? Nós podemos até tentar resistir, mas quando a gente é salvo pela graça, a gente vai fazer as obras. E é por isso que eu estou aqui hoje, aprendendo com os irmãos aqui. Porque um dia eu fui salvo pela graça. E da mesma forma vocês, salvo pela graça. Então entende, irmãos? Isso mostra que nos dá uma força muito grande, né? Quando vem a dificuldade, quando vem as coisas para tentar nos desanimar. Isso nos dá uma força, porque você sabe que você foi salvo pela graça. Isso nos dá uma força para continuar. Às vezes nós pensamos em desistir. Vários acontecimentos faz com que a gente fique fraco. Mas quando você está fraco, aí que você está forte. Como afirma o apóstolo Paulo, né? Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque quando você está fraco, você depende, você busca, você está na dependência de Deus. E quando você busca se depender, como você depende de Deus, Deus automaticamente te dá força para continuar. Aí você passa por cima daqueles problemas, daquelas dificuldades, seja elas qual forem. Você passa por cima de tudo isso. Você sabe que você foi salvo pela graça. Essa carta possui 4 capítulos, né? A relação de Tito com o Antigo Testamento. Vamos ler aqui.
a passagem. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,4. Está falando aqui, o apóstolo Paulo está ensinando que ser zeloso de boas obras, né? Ensina para nós também sermos zelosos com as boas obras. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que vos falará aos filhos de Israel. Nação santa, povo eleito, sacerdócio santo. É isso que nós somos. Nós somos sacerdócio santo. Nós somos nação eleita. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo. Embaixador é uma alta autoridade numa terra estranha. Num lugar estranho. E esse mundo, como ele está hoje, contaminado, nós somos estranhos aqui. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no mundo restaurado e no novo céu restaurado. Aqui nós estamos de passagem. O apóstolo Pedro diz que todas as coisas construídas aqui nesse mundo estão entesouradas para o fogo. Porque vai vir um fogo, irmãos, e vai restaurar tudo isso aqui. E assim virá a nova terra, o novo céu. Tudo vai ser restaurado. Tudo aqui está entesourado para o fogo. Mas o que vem posteriormente é infinitamente melhor. E nós vamos estar com Deus a toda a eternidade e gozá-lo para todo sempre. Essa é a mensagem que nós temos que guardar no nosso coração. Aí sim nós seremos mais fortes e as adversidades não irá nos abater. Tito, exemplo de Timóteo, era filho na fé de Paulo. Então os dois aqui, tanto Tito como Timóteo, era filho na fé do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta, essa epístola a Tito, para também lidar com falsos mestres. Então, essa constante, né, de falsos mestres, o apóstolo Paulo queria tirar do seio da sua igreja, né, das igrejas que ele plantou, e é o que nós também temos que fazer nos dias atuais. Buscar também essa eliminação de falsos ensinos do nosso meio, para que a igreja seja pura. E Jesus virá buscar essa igreja pura. Jesus virá buscar essa igreja sem ruga e sem mácula. Jesus irá buscar essa igreja. E essa igreja tem que estar pronta para ele. E essa igreja não é composta de todos os membros, não. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que estão na igreja, que têm um cartão de membro, que tem seu nome escrito no cartão de membro, e que nunca teve o seu nome escrito no livro da vida. Essas pessoas vão ficar. Essas pessoas ficarão. Então nós temos que estar no meio, né? Porque a própria palavra diz que a porta é estreita. A porta é estreita. As dificuldades são imensas. O evangelho de Cristo é o evangelho da negação. Negue a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. É o evangelho da negação. O evangelho do oba-oba, o evangelho da porta larga, não leva ninguém para o novo céu e para a nova terra. Então termina aqui essa nossa aula de hoje. Nós vamos falar de Filemão, né, que foi
Eu vou até dar uma pincelada aqui no Filemão para a gente já terminar aqui. Essa carta aqui, Filemão tinha igreja na sua casa, né? E o apóstolo Paulo escreve para... Porque esse Onésimo aqui era escravo de Filemão. E provavelmente esse Onésimo aqui, ele fugiu lá da casa de Filemão e roubou Filemão. Aí ele encontra com o apóstolo Paulo na prisão, e na primeira prisão, né? Quando o apóstolo Paulo estava lá numa casa, numa prisão domiciliar, e o Filemão e o Onésimo, ele se converte a Cristo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta pedindo que Filemão recebesse novamente Onésimo, não mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo. E o título da carta é Pós-Filemona, que tem o significado para Filemão. E aqui não tem uma aplicação muito interessante para a igreja de hoje, porque a igreja, em tese, não vou dizer que é tudo assim, né? Que a gente sabe que o homem é falho, mas a igreja, em tese, ela é um lugar que tem que receber todas as pessoas da mesma maneira. Não importa se a pessoa é um rico empresário ou se a pessoa é uma pessoa de uma profissão mais humilde. O membro, ele pode sentar lá, um empresário rico no banco, e ao lado dele ter uma pessoa que tem um trabalho mais humilde, um trabalho digno, mas porém humilde. E ali são cristãos do mesmo jeito. É claro que entra a questão da falha humana, né? Que muitos líderes dão mais atenção a quem tem mais. O apóstolo Tiago fala muito a respeito disso. Mas o que Cristo ensinou não é isso. É que as pessoas são todas iguais. Não, e ele não faz acepção de pessoa. Onésimo era um escravo e foi recebido por Filemão como um irmão em Cristo, não mais como um escravo. Isso nivela, né? Isso derruba as barreiras, tem essa questão social entre o escravo e o seu senhor, né? Coisa que naquela época ainda era comum. Então, essa carta foi o apóstolo Paulo escreveu para dizer, a carta curta, né? A carta curta, tem um capítulo só, ensina para essa questão de receber o escravo como irmão em Cristo. Assim como a igreja nós somos todos irmãos em Cristo no mesmo nível, né? No mesmo patamar. Inclusive, a gente vê isso lá nos 10 mandamentos. Tem 4 mandamentos que é para o relacionamento do fiel com Deus e 6 mandamentos do relacionamento do fiel com o outro fiel. Então, tudo no mesmo nível. Existem pastores e pessoas que exercem a função, existe, mas o nível é um só. Todos somos irmãos em Cristo. Né? Então, foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi 60 a 62 depois de Cristo. Esse período aqui de 2 anos foi que ele esteve preso lá na casa, né? Na casa, na prisão domiciliar. O conteúdo da epístola é saudação, ele inicia com a saudação, ação de graças, e Paulo intercedendo em favor do Onésimo. Veja que o Onésimo errou, o Onésimo fugiu e ainda roubou. Né? Provavelmente, né? Roubou. O texto não nos dá assim a total certeza. Mas ele intercede pelo Onésimo. Então, essa epístola possui apenas um capítulo, 18 versículos. E, veja bem, o apóstolo Paulo assume os prejuízos né, relacionando com Levítico.
Vamos ler então aqui o versículo. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Veja que o apóstolo Paulo, né, fala assim, se Onésimo te deu algum tipo de prejuízo, Filemão, lança na minha conta. Jesus, ele fez a mesma coisa com nós. Nosso prejuízo, o nosso prejuízo foi lançado tudo na conta de Cristo. Tudo na conta de Jesus. Ali na cruz. Filemão 1,18. Aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço de sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Que está falando aqui, lá no Antigo Testamento, Levítico, né, que fala da questão do jubileu. Né? Quando a pessoa devia alguém, ela tinha os seus bens, né, retomados pelo devedor, pelo credor, né? A pessoa tinha que trabalhar, tinha que trabalhar 7 anos, né? E no 8º ano seria um ano do jubileu, um ano que tudo era devolvido novamente. Né? Tudo era devolvido novamente para que aquele escravo que ficou escravo durante aquele tempo se tornasse independente novamente. Nós também fomos escravos algum tempo nas nossas vidas. Mas hoje, através do sacrifício de Jesus, nós somos independentes. Independentes e nós dependemos só da graça de Cristo. E essa carta foi escrita para que houvesse a reconciliação entre um senhor e um escravo, demonstrando que o cristianismo não faz acepção de pessoas. Nós aqui, irmãos, estávamos todos numa situação de escravo. E através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Somos reconciliados. E o cristianismo autêntico, o cristianismo bíblico, ele não faz acepção de pessoas. Pessoas são todas iguais. Agora sim, terminamos essa nossa aula de hoje. Né? E deixa eu parar o compartilhamento aqui. Terminamos a nossa aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Para mim tá ok, tá tranquilo, pastor. Amém, Liette. Pastora Angélica sem microfone. Está tudo em paz, então. Como eu já disse anteriormente, né, nós vamos terminar esse panorama do Novo Testamento. Aí eu vou passar para vocês as duas provas, do Antigo e do Novo. Na medida do possível, aí também eu vou continuar a enviar os exercícios, para vocês fazendo exercício aí para fixação, né? E depois a prova final aí. E no ano que vem, a gente vai retornar com hermenêutica e homilética. A arte de interpretar e a arte de pregar. Tá? Aí nós teremos mais uma matéria. Eu tenho que fazer as contas aqui, se é só 3 ou 4, para a gente poder encerrar esse período básico. Eu acho que é 3 mesmo. A gente encerra o período básico, eu vou fazer o certificado para vocês. E eu vou assinar o certificado. O pastor Nelson vai ratificar aí o certificado como válido, né? Ele é o líder da igreja, ele tem essa prerrogativa de certificar, de validar, né? E lembrar que o certificado, ele é válido, um certificado é um documento legal e válido.
né? E para você pode exercer aí a função de pastor, de líderes, né? É válido, é um documento legal, amparado por lei. É um curso teológico livre, né? Um curso teológico livre. Pois não, Sérgio? O senhor enfatizou várias vezes no decorrer da aula de hoje acerca da graça da salvação. Aí não tem como a gente ouvir essa aula sem uma reflexão. Olha para o senhor ver como a Bíblia é. No momento, a Bíblia fala assim que nós devemos carregar o peso um dos outros, ajudar os outros. Aí, poucos versículos depois, fala que cada um tem que carregar o seu peso. Cada um tem que carregar a sua carga. Aí hoje o senhor falou várias vezes, muito bem falado, da graça. Nós recebemos a salvação e Deus é tão grande que, além de nos dar a salvação, ainda nos dá o bom trabalho, o trabalho para realizar, tipo assim, para concretizar, para materializar, para demonstrar essa salvação. Só que aí vem a Bíblia também por outro lado, e falando que você tem que se arrepender dos pecados, você tem que converter, dando a entender que a salvação está ali, mas você precisa fazer algo para poder obtê-la, para você poder pegar nela, através do Entendi. arrependimento, através da conversão, através do pedido de perdão. Sonou. É porque tem um aspecto, né, da soberania de Deus na salvação, né? Deus é soberano na salvação. A salvação vem dele, né? Ele é o único soberano. Só ele pode nos salvar. E também existe a questão da responsabilidade humana. A responsabilidade humana. Nós também somos responsáveis pelo nosso ato. Então seria mais ou menos assim. Deus, ele nos estica, nos dá a mão da salvação. O que você tem que fazer? Você tem que pegar na mão de Deus e ser salvo. Né? Seria isso, a grosso modo, seria isso. Zaqueu recebeu a salvação, não recebeu? Recebeu. Salvação chegou na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu teve que fazer o quê? Ele teve que descer da árvore. Porque se ele ficasse na árvore, a salvação não chegaria na casa dele. Se ele olhasse as dificuldades da multidão para chegar a Jesus, Exatamente isso que eu queria chegar. Ele ficaria ali naquela árvore. Né? A graça é a salvação de Deus. Mas nós também temos responsabilidade. Né? E aí a salvação é assim. Parece que é um paradoxo, né? Sim. Mas é que a Bíblia narra. A Bíblia fala assim. Não é. É uma complementação. A Bíblia fala. É muito se entende que seja um paradoxo. Sabe por quê, Sérgio? É porque, se eu olhar assim, se a soberania de Deus nos dá a salvação, a salvação vem de Deus soberanamente, nós tínhamos que ser salvos de qualquer forma. Né? Mas não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que esticar, você tem que descer da árvore. Né? Parece, sim, olhando, assim, um paradoxo. Mas não é assim, a gente não pode levar o pé da letra assim também, achando que é uma coisa que nunca vai ter uma solução, né? É como duas linhas de trem, dois trilhos, né? Tem um professor de teologia reformada, que ele foi professor mesmo na pós-graduação de teologia reformada, o nome dele é Augusto Nicodemos. Ele falou o seguinte, que essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, é só você imaginar o trilho do trem. Não são separados, paralelos? Você olha aqui numa distância longa, ele vai se unir lá no final. Então é assim que a gente tem que ver essa questão. Nós vamos ter uma resposta, né, 100% um dia. Mas, por enquanto, é um dos mistérios de Deus. Assim como também a dupla natureza de Cristo, e assim também com o mistério da Trindade, né? Que, humanamente falando, a gente não consegue entender porque Deus está muito acima, muito além de tudo isso.
é a inescrutabilidade de Deus. Né? Nós, como seres limitados, não vamos entender mesmo. Mas nós temos que ter o quê? Fé. E acreditar pela fé. Beleza? Isso aí. Então, se não tem mais perguntas, nós vamos orar. Então. Vamos orar. Agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, né? E aprender um pouco mais da palavra. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelas misericórdias que o Senhor tem nos concedido. Que nós sabemos, Pai amado, que nós somos falhos, nós somos criaturas limitadas. O Senhor, Pai amado, é infalível e ilimitado. Pai amado, Pai querido, nos dê cada vez mais um coração, Pai amado, quebrantado, contrito, para que nós possamos receber a Tua palavra, Pai amado, sabendo que muitas coisas que está escrita na Tua palavra, nós não teremos uma explicação lógica, mas sim uma explicação pela fé. Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe todos que estão participando aqui nessa noite, da nossa aula. Abençoe, Pai amado, os seus familiares. Abençoe, Pai amado, Pai querido, os nossos pastores. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos proteger nessa caminhada. O inimigo não tenha poder, Pai, de lançar setas contaminadas para que nós possamos ter o desejo de desistir. E nós sabemos que o Senhor começou a boa obra e o Senhor há de terminar a boa obra que o Senhor começou. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe vocês. Boa noite. Boa noite.